falar do CSA, vamos falar do jogo. Michel Francisco está dando boa noite. Não gostei do resultado, não gostei da escalação. O CSA não consegue fazer 2 vitórias seguidas, que é o principal na Série C. E ele está dizendo mais. O Náutico está dando uma lapada no Ipiranga. É o mesmo campo que o CSA jogou com o Ipiranga. O Caxias teve vitórias seguidas. E o CSA não engata, né? Ele está aqui, engana, mas não engata 2 vitórias consecutivas. Eu estou vendo tudo isso e eu não quero que o torcedor entenda futebol da forma como eu compreendo, não tenho essa pretensão, mas o futebol ele tem uma coisa chamada ciência, que muita gente nega, que muita gente não entende ou não acredita que isso faz diferença. Eu cito alguns exemplos públicos, né, particulares. Às vezes, quantas vezes eu não venho para cá depois de um jogo de 9h30 da noite. E eu chego aqui, respiro e digo, não, vou fazer a live. Fazer a live. Vira e mexe, aí chega alguém aqui no chat e diz, bicho, vai descansar, que tu tá cansado, tá com a cara de cansado. Aí eu não sou atleta, não corro, mas aquele ritmo, né? Você já fez uma transmissão no período da tarde, se estendeu até a noite, aí depois do trabalho você ainda vem para cá para fazer a live, às vezes a gente fica até meia-noite e pouco, 1h da manhã, perto de 2 horas, vai para casa, chega em casa, a adrenalina ainda vai baixar, e aí vem o dia seguinte, e no dia seguinte você parece que um carro passou por cima de você, que você está moído, né? Cansado, a fisionomia, e eu não jogo, eu não corro. Aí você vê um futebol de altíssimo nível com um time milionário, eu estou falando do Flamengo, para fazer um jogo que poderia jogar fora praticamente o ano inteiro do Flamengo se o Flamengo não ganha da LDU no Maracanã. Ele estava a 2 jogos de terminar a fase de classificação e ele não tinha vencido no Maracanã. Um time que é favorito à conquista do título poderia ser eliminado sem ganhar um jogo em casa. O que é que isso tem a ver com o CSA, desgraça? É porque o principal atacante do Flamengo, no jogo mais importante do ano, começa o jogo no banco de reservas. Por quê? Porque aquilo era uma condição física, não é uma condição técnica. Ah, mas aquele jogo é importantíssimo, e por que o Pedro não tem que jogar? Porque o Pedro não tem a condição de jogar. Não do jeito que o CSA precisava. Ou não do jeito que o Flamengo precisava. Ah, esses caras ganham bem, esses caras viajam de avião, meu irmão. A viagem é miserável, é desgastante lá para o interior de Minas Gerais. Quem já fez essa viagem sabe, atenção, porque você passa pela rodovia que tem o nome nada animador de Rodovia da Morte, por conta da quantidade de acidentes, dos problemas em estradas sinuantes, estradas de curvas muito perigosas, de ribanceiras, enfim. Tudo isso são fatores que fazem
que a comissão técnica, e o Michael já disse isso, não gostei da escalação, não tem que pensar em outra competição, porque a Série C é mais importante, o CSA não engata 2 vitórias. Óbvio que tudo isso é programado, é planejado, e nem sempre sai como o CSA quer. Mas hoje era necessário. O CSA, num período muito curto, ele teve esse jogo com a Tombense, com a viagem desgastante. A volta vai ser menos desgastante, porque o CSA optou por sair de Tombos e ir para Juiz de Fora, e de Juiz de Fora ir para Porto Alegre direto de avião. Mas veja, o CSA vai viajar amanhã, domingo. Então, sai de Tombos, vai para Juiz de Fora vai de avião para Porto Alegre. Mas ele vai jogar já na terça-feira contra um time que é um dos maiores vencedores da Copa do Brasil, um dos grandes clubes do país, campeão mundial, campeão de Libertadores, campeão brasileiro, o segundo maior campeão da Copa do Brasil, e foi derrotado pelo CSA aqui em Maceió. Então, é um jogo que o CSA precisa ter intensidade. E em todo esse cenário, é negar a ciência se você tem um departamento médico dizendo, olha, segura o Camacho. O Camacho vem de 6 ou 7 jogos seguidos aí, tá a ponto de estourar. Segura o Cachoeira. Cachoeira tem se desgastado demais. Quem vê os jogos do CSA no estado de Ripelé, que você vê de perto, você vê um cara que já não tem mais força, como ele tinha no começo do ano. E aí eu pergunto, como é que você vai fazer isso e ter todos esses caras com a sequência aí mais desgastados para fazer um jogo contra o Grêmio em que o jogo terá uma intensidade muito alta? Porque o Grêmio joga em casa desse jeito. E eu não estou dizendo que o Grêmio vai atropelar o CSA, que vai ganhar o jogo. Não é isso. Até porque eles são favoritos. Mas uma coisa que caracteriza o Grêmio é ter intensidade nesse jogo, ter força nesse jogo. E o CSA só vai conseguir competir com o Grêmio se ele tiver força. Mas não para por aí, porque terça-feira ele joga, na quarta ele volta para Maceió, aí ele vai dar uma folga para se reapresentar na quinta, na sexta ele faz um treino leve e no sábado ele está em campo de novo para jogar contra o Confiança pela Série C. Se você não mescla, se você não dá o descanso, se você não segura alguns jogadores, o CSA corre o risco de sofrer o que ele sofreu quando ele errou lá atrás, que ele tinha que poupar contra o Sampaio Correia, ele tinha que segurar o time contra o Penedense, porque ele já estava classificado, e ele foi com todo mundo, aí perdeu para o Penedense, classificou lá no Rio de Janeiro contra o Boa Vista, aí veio para o jogo do Asa, né? E a história você conhece. O CSA foi eliminado pelo Asa no confronto como um todo, porque o time estava fisicamente sem a mesma capacidade de competir. Então, as coisas se repetem e você precisa fazer coisas diferentes. Porque se o CSA repetisse tudo que ele fez, e eu acho que fez errado, naquele momento, precisava fazer algo diferente agora, dá uma segurada no time titular, joga com o Grêmio, volta.
o jogo com Confiança tem um jogo mesclado, não vai ser um time totalmente reserva, mas vai ser um time mesclado. E aí, nesse embate todo, você está mais forte para os 3 jogos. Para esse da Tombense, que o CSA não perdeu, para o do Grêmio, que vai jogar, e para o do Confiança. Há uma diferença que as pessoas às vezes não conseguem entender. Quando o CSA faz segurar alguns jogadores, não é que ele vá ganhar do Grêmio. Ele precisa competir e dar aos jogadores essa condição de competir. Porque ele pode fazer tudo isso que a gente está discutindo aqui e tomar uma porrada do Grêmio e perder para o Confiança. Ah, fez tudo errado, tá vendo? Não. Essas escolhas não são para ganhar. Essas escolhas são para você ter mais condição de competir. O ganhar ou não vai fazer parte do jogo. Mas você imagina, o CSA jogava com o time principal hoje. Amanhã viaja. Na terça já joga. Jogava com o time principal de novo. Na quarta volta. Na quinta se reapresenta. Na sexta faz um treino leve. No sábado está em campo com o mesmo time. Esse time não aguenta. Os jogadores não aguentam. Então, você segura jogadores para você tê-los sem riscos de contusão e para competir melhor. Mas o competir, repito, não significa vencer. Não significa vencer. Mas entendo que com todos os elementos de desgaste, de intensidade, de leitura, de ciência, de estudos, o CSA está rigorosamente correto. O principal campeonato continua sendo a Série C. Mas você não vai descartar da cabeça dos jogadores, da cabeça do torcedor, do técnico, da projeção da carreira de cada um, que o CSA não possa pensar e também se focar no jogo contra o Grêmio. Isso é inerente a qualquer ser humano que quer se projetar na sua carreira. Você eliminar o Grêmio na arena do Grêmio no outro dia. O Brasil inteiro vai estar discutindo. Vai estar falando do CSA. Vai estar relembrando feitos do clube. Vai estar projetando o clube. Está entre os 16 melhores times da Copa do Brasil. Então, não. Não se poupa para ganhar, se poupa para competir, para não perder jogadores com uma contusão mais séria. E não dá para você tirar da cabeça de todos do CSA a importância do jogo contra o Grêmio, mesmo que o mais importante na temporada seja a Série C. A escolha do CSA foi correta e necessária. Não tenha dúvida disso.